E nessa quinta-feira a gente já vai começar o programa falando sobre qualidade de vida. Hoje você vai conhecer a microfisioterapia. E quem vai falar isso pra gente é Alfonso Salgado. Boa tarde, doutor. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, muito obrigado. Na verdade, o senhor é pioneiro no Brasil na microfisioterapia? Isso, nós trouxemos esse método há mais ou menos uns 6 anos. Né? Ele nasceu na França e no Brasil há 6 anos ele começou. Na França ele surgiu quando? Ele surgiu na década de 80, mais precisamente em 1982 foi feita a primeira experiência com esse método. A microfisioterapia, ela consegue diagnosticar, tratar, curar doenças? Normalmente, essas doenças elas são uma projeção no corpo de fatos ocorridos, sejam no aspecto físico, emocional, psíquico ou então tóxico. E a microfísica, então, ela localiza esses padrões no corpo e depois ela estimula o corpo a entrar em autocura, muito parecido com a homeopatia, a acupuntura. É uma técnica, é engraçado porque parece muito oriental, né? E foi criada pelos franceses, a microfisioterapia. A França ela teve muita influência da medicina oriental, tanto que um dos capítulos da microfísio é baseado nas estradas, os quais os acupunturistas chamam, portanto, de meridianos, que nós chamamos de vias. E depois mistura muito com física quântica e embriologia, estudo do embrião. Os meridianos, as vias, são o quê? Canais que a gente tem no corpo? São canais de energia. De energia. Já a microfísio, eles tentaram achar como se fosse um armário, as gavetinhas onde depois no corpo ficam alojadas as memórias às quais nós somos submetidos ou recebemos de origem familiar, hereditária. A gente fala muito disso, da questão de somatizar. Às vezes você passou por uma perda muito grande e a pessoa desenvolveu uma doença. E essa doença ela foi desenvolvida por causa desse trauma psicológico. Normalmente que ela passou, mesmo na vida dentro da barriga, né, na vida intraembrionária, ou que ela recebeu, que a gente chama na homeopatia de o terreno fraco. São aquelas pessoas que têm famílias todas com diabetes, famílias com o que a gente chama de hereditário. Isso, hereditariedade. Então você já tem um terreno propício. E se você então faz uma releitura de um problema, isso aí pode explodir, é a gota que transborda nosso vaso. Hoje a gente está aqui com a Gabi e o senhor vai explicar alguma coisa para a gente aqui, mostrando a Gabi como modelo. O que a gente pode falar? Como que é o diagnóstico? A pessoa chega no seu consultório, o que é feito? Como que o senhor trabalha? Primeira coisa, nós fazemos uma anamnese, né? Como na fisioterapia ou se for então dentro da medicina clássica, nós vamos colher todos os dados e nós vamos verificar então o que a pessoa veio nos procurar e o que ela teve, o que ela tomou de medicamento, quais cirurgias que ela foi submetida e o que ela apresenta atualmente. Após isso, nós vamos fazer a técnica sobre o corpo. É uma técnica que eu gosto de salientar que não há necessidade de tirar a roupa, mesmo porque só se tiver um casaco muito grande. Claro. Então, normalmente a pessoa fica vestida, tira o calçado, tira normalmente as estruturas pesadas, como metal, quando é muito grande. Uma correntinha assim da Gabi não tem problema? Não, não atrapalha. Ok. E porque nós vamos no corpo procurar tecidos diferentes. Então a gente diagnostica primeiro e é como acupunturista, depois ele vai colocar a agulha e nós vamos estimular com as mãos, sempre com as duas, em posições diferentes, com os dedos ou com as mãos. É assim que a gente procede. Dá pra gente mostrar alguma coisa aqui Dá. com a Gabi? Qual que é a posição que ela deveria ficar? Normalmente ela fica aqui de barriga para cima, dobra os dois joelhos, até para o acesso fácil, né, o tamanho da perna da pessoa. Ela coloca as duas mãos aqui e nós vamos fazendo gestos. Primeiro, geralmente a gente começa vislumbrando o crânio, né, procurando, por exemplo, alguma estrutura. Então, por exemplo, eu coloquei uma das mãos na orelha e outra das mãos eu estou dentro numa sutura craniana, né, numa divisão craniana. E aí a gente faz movimentos procurando, então, eventualmente, um bloqueio. Nós chamamos de bloqueio, são aqueles mapinhas, os quais nós estudamos, né, que teriam, então, uma explicação de memória. Então, por exemplo, a Gabi aqui eu tenho dificuldade de rodar a minha mão. Então aí eu vou procurando em outros lados do corpo dela o que eventualmente ela possa ter passado. Por exemplo, eu achei um ponto que significa dentro da estrada um ponto que tem uma memória. Então eu mantenho uma das mãos porque eu já achei um indício, quer dizer, uma pista que significa um trilho, o qual nesse capítulo, porque tem vários capítulos, eu achei já um problema. A partir daí eu tenho como na acupuntura as estradas no corpo inteiro, pela frente ou por trás, onde eu vou procurar a representação somatizada dos órgãos.
Então eu vou, por exemplo, apertar aqui, ou então eu vou começar a apertar para cá, e aí já tem uma projeção, por exemplo, aqui, ó. Ela tem um bloqueio que a gente chama hipofisário. Então ela pode ter tido apresentado, e a gente vai conversando com o paciente, problemas, por exemplo, quando ela começou a menstruar, podendo ter cólica, né? Então isso aqui é um bloqueio. Desse lado eu procuro outro bloqueio. Aqui eu acho outro. Então, quando esse bloqueio, que a gente chama de hipotálamo, que está aqui, uma glândula no cérebro, e aqui é a hipófise, outro controlador, maestro das glândulas endócrinas, né? Os dois juntos, eles podem dar alergia. Alergia é onde? Alergia na pele. Então, a nossa pele, ela nasceu na época do feto fetal, ou ela já pegou uma fraqueza hereditária, ou ela teve problemas emocionais de separação, ou então mesmo, vamos falar, físicos, né? Um atleta de alto nível não conseguiu vencer aquela competição. A frustração. Então ficam marcas, isso. E cada um tem uma habilidade de compensar. Se essa habilidade ela é menor ou maior, depende de N fatores, do sexo, né? Depende da pessoa, da estrutura física, de como ela veio formada, né? E do que ela viveu e passou, depende da percepção de cada um. E de como a pessoa vive também, a maneira como ela se porta na vida, do que ela se alimenta, de como ela age, do que ela trabalha, tudo interfere? Eu sempre falo para os meus pacientes, né? O terreno interfere, né? Imagina você sendo uma plantinha numa terra. Se essa terra ela não é, então, cuidada, adubada, né? Não é regada, não toma o sol, quer dizer, você não come as coisas como deve, né? Você não tem um tempo para isso. E ainda, além disso, você tem distúrbios, por exemplo, você está numa mesa e nessa mesa a sua família tem grandes conflitos, né? Então aqueles alimentos podem ser bons, mas eles vão ser ingeridos num ato de conflito. Então tudo vem preparar o terreno. Então essa plantinha vai crescer boa ou não, fraca ou não. Depende de tudo isso. Gente, é que é tão complexo ao mesmo tempo, é tão simples, né? Na verdade é tão simples, mas para a gente é tão complexo, porque a gente tem essa mentalidade dessa cultura ocidental de tô com dor, toma remédio para dor de cabeça. Mas qual é o objetivo? Por que você está com essa dor de cabeça? Qual foi o motivo que te deu essa dor de cabeça? A gente toma muito paliativos, são sintomáticos, mas a gente nunca sabe a causa do porquê a gente está com aquilo. E na verdade a microfisioterapia ela vem exatamente colocar o ponto na ferida. Por que você está com aquilo? O que ocasionou essa sua doença? O que te levou a estar em um estado assim? E você pode tratar através da microfisioterapia. Mas você toma algum medicamento também, doutor? Como é que é? Não, porque a microfisioterapia, como ela nasceu com fisioterapeutas e osteopatas, a gente trabalha muito em cima de músculos, né? Então, nos músculos, é onde na face carrega-se a memória. Então, nós conseguimos datar também, nós damos data de eventos que aconteceram. Isso é uma prática chamada de cinesiologia aplicada. A partir daí, você reinforma o cérebro e o corpo da pessoa que ela sofreu. Se foi tóxico, químico, físico, emocional. O corpo limpa, então não há necessidade, às vezes, do medicamento. Só o próprio corpo, ele vai... Ele vai se autocurar, ele vai entrar em estado de autocura. Então a gente brinca, como eu estava te falando, nós não curamos ninguém, nós simplesmente limpamos do corpo. E reinformamos o corpo, que a gente chama o semelhante, e reinforma o semelhante. Então,